Mais uma vez, comemoramos o Natal de Jesus. Eu vou tentar reproduzir uma conversa que eu tive com um amigo meu e em certo momento da conversa ele disse assim: eu não entendo essa coisa de Jesus Salvador. Eu acredito no Jesus histórico, assim como eu acredito em outros homens e mulheres que deixaram marcas na história da humanidade. Eu disse assim: é verdade. Cada vez que nós ligamos o nosso celular, abrimos o nosso computador, podemos ver uma ação histórica de Jesus. É a forma como o tempo é medido. Por exemplo, antigos documentos, eles contêm a seguinte expressão: ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acessei no computador um documento de um registro do Conselho da Fazenda que começa assim: saibam tantos quantos esse documento de outorga e consentimento, retificação, verem, que no ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, de 1599, aos 14 dias do mês de agosto do dito ano, na cidade de Salvador, na Bahia, e assim por diante o documento ia. Olha a forma de medir o tempo, 1599 anos após o nascimento de Jesus. Nós estamos no final do ano de 2022, que confirmam que há cerca de 2022 anos atrás nasceu numa cidadezinha sem importância, que era até menosprezada, cidadezinha chamada Belém de Judeia. Nascia ali um menino que de tão pobre a família era, nem um bercinho tinha onde colocar a criança. A sua mãe o envolveu em panos desgastados e o colocou num caixote onde os animais comiam. Em cada documento que nós assinamos, de certa forma, nós estamos reconhecendo a ação histórica dessa criança nascida em Belém da Judeia, Jesus Cristo. A participação dele na história da humanidade, ao ponto dele dividir a história em duas épocas distintas. Ficaram conhecidas como antes de Cristo e depois de Cristo. Ficaram conhecidas para sempre essas expressões, antes de Cristo e depois de Cristo. Eu continuei dizendo ao meu amigo, mais ou menos assim: sabe o que me atrai em Jesus? Não é a sua participação histórica. O que me atrai em Jesus é a participação que ele pode ter em cada ser humano, em cada história do ser humano, e promover mudanças completas na vida, na história de cada um. O que atrai em Jesus é o que ele pode fazer na vida daqueles que o buscam. São as transformações que ele pode promover e que somente ele mesmo pode promover. Portanto, mais do que uma transformação histórica, uma ação histórica, essa transformação que ele pode exercer na vida das pessoas. São aquelas transformações que uma vida precisa sofrer para iniciar um novo ciclo de vida. Jesus, nos seus ensinamentos, através dos seus ensinamentos, podemos encontrar uma paz que promove transformações constantes das nossas vidas, fazendo de nós pessoas mais equilibradas. E, portanto, pessoas que conhecem e experimentam cada vez mais o que é ter paz, paz interior, aquilo que é tão almejado por pessoas. E essas pessoas que almejam de forma, por vezes, desesperada, almejam experimentar paz, não encontram paz em outros meios, ou de outras formas, ou através do sucesso profissional, do sucesso financeiro, do sucesso artístico, conseguem se tornar artistas aplaudidíssimos, admirados, mas tudo isso não traz na vida dessas pessoas aquela paz, aquele equilíbrio que somente Jesus, através de um processo de constante transformação de vidas, pode promover. Eu vi recentemente um documentário de uma cantora que para muitos é considerada a cantora negra mais espetacular de todos os tempos. Concordo com esses. Whitney Houston. Que história triste. Criada numa igreja batista,
começando a cantar na igreja, no coral da igreja. Depois se tornou um sucesso mundial. Ela enriqueceu muito, muito, muito. Fãs por todo o mundo. Depois, na busca de paz, se entregou a uma vida de dependência química e teve uma morte dramática. Toda morte é dramática, mas algumas são mais dramáticas que outras. Que tristeza a história dessa moça. Que tristeza. Portanto, muito mais do que o poder de dividir a história da humanidade em duas épocas, o que vem de Jesus é o poder da mensagem da graça de Jesus. O ensino sobre a graça de Deus, ele é muito pouco, ele não alcança a dimensão do experimentar a graça de Deus. O meu amigo perguntou o que você quer dizer com graça. Aí eu me lembrei de uma repórter em um shopping entrevistando uma menininha, e a repórter perguntou à menininha: você já escolheu o presente que você vai ganhar nesse Natal? A resposta da menininha foi assim: eu fui boazinha com a mamãe, eu não fui mal criada e eu vou ganhar uma casinha de boneca. Eu pensei, isso não é presente. Isso não vai ganhar nada. Isso é um escândalo, é uma troca, isso é um negócio. Isso é o princípio capitalista. Capitalista e graça são completamente opostos. Não existe qualquer identificação, por mínima que seja, entre capitalismo e graça. Capitalismo é troca. Graça é graça. Eu nada faço para merecer. A graça, eu me entrego à graça. Assim como os recém-nascidos se entregam ao colo da mãe para terem o seu peito. Uma criança de 5 anos, a menininha entrevistada, já estava imersa, vivendo dentro da realidade de um mundo capitalista. Fui boazinha, não fui mal criada, por isso eu tenho direito de ganhar uma casinha de boneca. Só faltou ela dizer assim, que se não recebesse o que ela tinha direito, ela ia denunciar a mãe dela no Procon. Ela havia pago o preço da sua casinha, não ser mal criada. Por isso a mãe tinha a obrigação de dar a ela o que ela queria. Nascemos e crescemos em um mundo capitalista. Desde os primeiros dias da nossa vida, nós somos cooptados para nos adequar a este mundo capitalista. Esse mundo capitalista, ele nos lança numa vida o tempo todo em busca de pagamento, de recebimento. Eu ganho o direito de receber. Eu vi um decalque no vidro de um carro que dizia assim: não espere muito das pessoas, elas podem te decepcionar. Espere sempre mais somente de você mesmo. Que frase triste. Que frase completamente antagônica ao Evangelho da graça de Jesus Cristo. Essa é uma das frases campeãs para explicar o que é o mundo capitalista. Não espere dos outros. Eles não vão te dar, não vão te oferecer nada. Não espere graça de ninguém. Você tem que pagar preços. Se você quer receber alguma coisa, você tem que oferecer também alguma coisa. São trocas. Uma das parábolas mais reveladoras do que a graça é aquela que está registrada em Mateus capítulo 20. Um homem, um fazendeiro, contratou trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Foi lá na praça, onde os homens estavam lá, esperando que viesse alguém que os contratasse para um dia de trabalho. Esse homem foi lá e contratou alguns desses homens por um dia de trabalho. E disse para eles: vocês vão receber uma moeda de prata por dia de trabalho. Tempos depois, ou horas depois, por volta de meio-dia, ele foi novamente na praça. Lá estavam outros homens. Ele chamou outros homens. Mais tarde, ele chamou outros homens, por volta das 3 horas. E fez a mesma coisa. Já no final do dia, pela 4ª vez, talvez para que fosse apressada a colheita antes de escurecer, ele contratou outros homens. E chegando lá, ele perguntou aos homens que ainda estavam lá: vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Os homens responderam: estivemos aqui porque ninguém veio nos contratar. Esse homem disse: vocês também venham trabalhar lá na vinha. Era finalzinho do dia. Terminado o dia,
o dono da vinha disse ao seu administrador, disse assim, chame os trabalhadores e pague a eles o salário, começando com os últimos contratados, aqueles que foram contratados no finalzinho do dia, e termine o pagamento com os primeiros. Os trabalhadores vieram e aqueles trabalhadores que começaram no final do dia receberam cada um a sua parte. Os que trabalharam o dia todo ficaram malucos. Peraí, se ele deu uma moeda de prata para esses aí que começaram a trabalhar só no final do dia, nós que trabalhamos o dia todo vamos receber muito mais do que isso. Mas o administrador deu a eles, aqueles que começaram desde a manhã, o mesmo que aqueles que receberam, o mesmo que aqueles que trabalharam no final do dia, somente no final do dia receberam. Aí, é claro, esses que trabalharam o dia todo foram para cima do patrão, daqueles que o havia contratado. E a palavra deste patrão foi assim, amigos, não estou sendo injusto com vocês. Vocês concordaram trabalhar por uma moeda de prata. Aqui está, recebam uma moeda de prata. Eu sou fiel àquilo que foi contratado, àquilo que foi agendado, àquilo que foi acertado entre nós. Ah, como isso fere completamente o princípio capitalista. Que coisa revolucionária. Aqueles homens que só trabalharam na parte da tarde, diferente dos que trabalharam desde manhã, eles não trabalharam porque não haviam sido contratados. Assim que foram contratados, eles mereciam o quê? Por terem trabalhado menos que os outros? Um castigo? Vamos dar somente uma pequenina parte de uma moeda de prata para eles? Não. Eles são merecedores, porque eles trabalharam também, não importa o número de horas que eles trabalharam. Olha a matemática do reino como é que é. Portanto, Jesus ele veio anunciar um evangelho revolucionário. Revolucionário. O evangelho de Jesus revoluciona vidas e revoluciona até a própria sociedade. Se os cristãos verdadeiramente foram ou são conscientes de que são representantes de Jesus Cristo e que devem agir como Jesus Cristo agiu. E Jesus Cristo ensinou, por exemplo, através desta parábola dos trabalhadores na vinha, o que é o reino de Deus, que é o reino possuído totalmente pela graça e não por mérito. Quantos pensam assim, não, ele não merece perdão. Como não merece perdão? Dentro da esfera da graça do reino de Deus, o princípio do perdão é fundamental. É fundamental. Quantos carregam pesos, marcas e ódios? Quantas famílias são separadas? Por causa de política? Por causa de herança e por outras causas quaisquer, famílias são separadas. Irmãos com irmãos que nunca mais se falam. Até filhos com pais que nunca mais se falam, ou pais com filhos que nunca mais se falam. Onde está o princípio do reino de Deus aí? Você duvida das palavras da Bíblia? Você crê nas palavras da Bíblia? Você procura pautar a sua vida segundo as orientações, as prescrições da Bíblia? Isso é diferente de ser um frequentador da igreja. Isso é diferente de exercer um cargo na igreja. Isso é completamente diferente de cantar no coral, cantar na banda, tocar um instrumento na banda. De ser fiel à igreja, ser fiel às atividades da igreja. Quantos admiram, amam, se entregam, se sacrificam pela sua igreja. Mas fora de lá, tem problemas com seus vizinhos, tem problemas com seus familiares, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, como eu já citei. Tem problemas no trabalho. Por quê? Porque não sabem colocar em prática, ou não querem, o que é mais comum, colocar em prática os princípios da graça de Deus. Não existe verdadeiramente alguém que seja discípulo de Jesus se não estiver buscando ansiosamente, ansiando
cada vez mais ser um portador da graça de Deus. Alguém duvida que é a graça de Deus que pode revolucionar uma vida, uma família, um condomínio onde esse cristão mora, o trabalho dele, ele como patrão, ele como funcionário, ele como professor, ele como médico, ele como pedreiro, ele como puxador de carroça, recolhendo reciclados na rua. Aqueles que nos acompanham sabem por que eu cito isso. A carência do nosso mundo, não vou dizer não é de melhores governos, não posso fazer isso, mas alguém acha que governos darão conta daquilo que somente Deus, Jesus Cristo e o Evangelho podem fazer? Estamos diante de um novo ano. Quais as suas decisões para o novo ano? Que a nossa decisão seja: eu quero ser um representante do reino. Eu quero surpreender as pessoas com as atitudes da graça de Deus, com os princípios da graça de Deus, não buscando meios que substituam esses princípios. Por essa razão, nós estamos investindo em grupos pequenos e nós estamos dando prioridade, porque nós queremos juntar poucas pessoas e trabalhar com essas pessoas juntos, para que nós aprendamos e desenvolvamos a nossa vida de discípulos de Jesus, de sal da terra e luz do mundo, a nossa vida de embaixadores do reino, representantes do reino de Deus aqui. Quantos estão lutando por serem representantes de um partido político, de uma posição política, de uma ideologia? Representantes do reino de Deus, o reino da graça. É isso que esse mundo mais precisa do que qualquer outra coisa. Você está convicto disso? Senhor, misericórdia. Faz, Senhor, de nós aquilo que esse mundo precisa. Esse mundo precisa de sal, de luz, de embaixadores do reino. Então, Deus, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor intervenha nas nossas vidas e que nós possamos viver experiências contigo, experiências transformadoras. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Eu estou disposto a isso. Você está?